Mas a Aveleira acabou não sendo russa. Os russos se orgulharam tanto do seu míssil Avelã que esqueceram completamente de mencionar que nenhum Avelã poderia ter surgido sem a ajuda da China. Uma investigação do jornal The Telegraph revelou que a China está enviando para a Rússia máquinas especializadas, ferramentas e equipamentos de alta tecnologia, que são usados para criar mísseis hipersônicos com ogivas nucleares, em particular o míssil Avelã. De acordo com a investigação, o valor total das tecnologias e equipamentos fornecidos é de pelo menos 10 bilhões de dólares. E também foi confirmado que sem as tecnologias chinesas, os russos não conseguiriam criar nem mesmo um protótipo desse Avelã, quanto mais um míssil de combate. E, sabe, os russos adoram gritar por aí que a Ucrânia não cria nada sozinha, dizendo que todos os mísseis ucranianos são projetos britânicos ou americanos. Mas aí, de repente, descobriu-se que o Avelã deles é mérito puramente chinês. Mas isso também levanta uma questão muito importante. Será que o Ocidente vai reagir à prova dessa ajuda da China à Rússia na criação daquele míssil que já pode ameaçar os europeus? Meu nome é Alexei Pitti. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos este episódio, peço que você se inscreva no canal, deixe um like, escreva qualquer comentário neste episódio e siga meu canal no Telegram. O link para ele está na descrição deste vídeo. Então, o The Telegraph escreve que a China está fornecendo à Rússia ferramentas para criar um míssil hipersônico capaz de transportar uma ogiva nuclear, que Vladimir Putin usa para ameaçar o Ocidente. A publicação lembra que no início deste mês, o exército russo lançou o míssil Oreshnik contra a cidade de Lviv, no oeste da Ucrânia, que, aliás, fica bem perto da fronteira com a Polônia. O míssil balístico hipersônico, que foi usado em combate apenas 2 vezes, pode transportar até 6 ogivas durante o voo, atingindo diferentes alvos. E agora, como soube a publicação The Telegraph, para criar ogivas capazes de atingir a Europa em menos de 20 minutos, são usadas máquinas e ferramentas especializadas que os russos nunca tiveram e nem poderiam ter. Porque, com suas mãozinhas, os russos não são capazes de criar essas máquinas, e por isso os jornalistas começaram a procurar rastros dessas mesmas máquinas e tecnologias. E descobriu-se que todas essas ferramentas para criar o Oreshnik fazem parte de um pacote de tecnologias e equipamentos avançados. No valor de 10,3 bilhões de dólares que a China enviou para a Rússia para ajudar Moscou a criar tecnologia militar e expandir a produção de armamentos. E a seguir vou citar. A Rússia declarou que o míssil Oresh-O é impossível de ser abatido, enquanto autoridades e analistas ucranianos alertaram que ele representa uma ameaça para o Ocidente. O aumento dos volumes de produção se tornou possível em parte graças a uma máquina CNC específica, um torno carrossel de fabricação chinesa com controle numérico computadorizado que trabalha e corta metal. E, como se descobriu, esse torno específico foi identificado pela inteligência militar ucraniana na fábrica estatal de Votkinsk, na Rússia. Esta é a principal empresa russa de fabricação de mísseis, que está sob sanções do Reino Unido, dos Estados Unidos da América, da União Europeia e do Japão. E é justamente a empresa Votkinsk que fabrica o míssil Oreshnik, além dos mísseis balísticos Iskander-M e dos mísseis balísticos intercontinentais Topol-M. Pois bem, a análise mostra que a China enviou para Moscou componentes no valor de bilhões de dólares necessários para a montagem de armas de alta precisão e caças. São componentes que a Rússia ou não consegue produzir sozinha ou não na quantidade necessária. Todos eles estão na lista dos 50 produtos mais prioritários, cuja exportação para Moscou foi proibida por 39 países, incluindo o Reino Unido e os Estados Unidos. No entanto, como vocês sabem, a China nunca aderiu às sanções ocidentais contra a Rússia. Por isso, de acordo com o agregador americano de dados comerciais Import Genius, a China forneceu aos russos microchips e placas de memória no valor de quase 5 bilhões de dólares que são usados em armamentos de alta precisão e caças Sukhoi. Entre outros produtos-chave estão os rolamentos de esferas de vários tipos, no valor de mais 130 milhões de dólares que suportam cargas, reduzem o atrito e garantem o movimento, tornando-os essenciais para a construção de aviões e outros veículos de transporte.
A China também enviou cristais piezoelétricos usados em radares e sistemas de guerra eletrônica, no valor de pelo menos 97 milhões de dólares, além de miras telescópicas que podem ser instaladas especificamente em armas, no valor de mais 42 milhões de dólares. E enfatizo, isso é o que foi possível rastrear, segue a citação. No final das contas, foi justamente a importação da China que permitiu a Vladimir Putin contornar as sanções ocidentais e estabelecer a produção de mais armas, como o Oreshnik, aumentar a autossuficiência da Rússia e proteger sua capacidade de defesa contra sanções globais. A área mais vulnerável para a Rússia é a produção de máquinas-ferramenta de alta precisão. Os russos não conseguem fabricá-las sozinhos. Os melhores equipamentos são produzidos em países ocidentais, mas a China é capaz de fabricar máquinas que hoje atendem perfeitamente a muitas das necessidades enfrentadas pela Rússia. É absolutamente óbvio que, sem acesso à economia chinesa, ao mercado chinês e à China como elo de trânsito para muitos desses produtos e tecnologias, seria muito difícil para a Rússia continuar essa guerra. E como mostraram os relatórios, nos primeiros 3 anos da invasão russa em grande escala à Ucrânia, a China forneceu para Moscou máquinas e equipamentos no valor de pelo menos 3,1 bilhões de dólares. Reforço, isso foi o que consegui rastrear. Essa tecnologia causa à Ucrânia e ao Ocidente um dano muito maior do que até mesmo centenas ou milhares de projéteis de artilharia enviados por outros aliados da Rússia, como Irã ou Coreia do Norte, porque eles são rapidamente consumidos e não têm um impacto significativo a longo prazo. E agora já está claro que as máquinas CNC chinesas estão sendo adquiridas em grandes quantidades. Eles garantem a produção de defesa em várias empresas de defesa russas, incluindo na Zona Econômica Especial de Alabuga, onde são produzidas essas versões russas dos drones iranianos Shahed. E não devemos esquecer que um dos problemas da indústria de defesa russa é a velocidade de produção. Muitas das fábricas deles são muito ultrapassadas, elas não produzem aviões ou motores de forma rápida e com qualidade. E basicamente isso é o que restou desde os tempos da União Soviética. É por isso que a importação tem tanta importância para o Kremlin. Agora, a China assumiu a responsabilidade de abastecer a produção russa. A investigação também mostrou que, para garantir a alta qualidade dos produtos de defesa na Rússia, a China também envia instrumentos de medição essenciais, como multímetros e osciloscópios. Eles são usados para verificar a eficiência e a funcionalidade das armas e da microeletrônica. Bem, por exemplo, eles podem garantir o funcionamento adequado dos sistemas de guerra eletrônica e radares, assim como garantir que os microchips nos drones processem, armazenem e transmitam os dados coletados. Vou citar mais uma vez o jornal The Telegraph durante a investigação do jornal Telegraph. Em 2025 foi constatado que empresas chinesas forneceram diretamente para a indústria russa de drones de guerra componentes e materiais no valor de 55 milhões de dólares. No período de 2023 a 2024, esse foi o momento em que Moscou estava apenas criando uma infraestrutura logística em grande escala para seu programa nacional de drones. Esses valores financeiros são considerados muito subestimados. Nem Pequim, nem Moscou costumam divulgar dados precisos sobre comércio e alfândega. Ao mesmo tempo, um número cada vez maior de remessas está sendo direcionado para terceiros países que importam e reexportam mercadorias para a Rússia, assim contornando as sanções ao ocultar a cadeia de compras. Está se tornando cada vez mais difícil rastrear toda a escala do transporte de mercadorias entre a China e a Rússia devido às rotas de empresas de fachada e intermediários logísticos usados pelos remetentes para evitar a detecção. Foi o que afirmou Williams George, diretor de pesquisas da Import Genius, que apresentou todos esses dados. E agora, hoje, diante dessas notícias de que a China está enviando produtos de uso militar para a Rússia através de terceiros países, o presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, declarou que um banco no Cazaquistão, como ele mesmo disse, movimentou mais de 7 trilhões de tenge vindos de um país vizinho. E se convertermos para dólares, isso dá 14 bilhões de dólares, e é óbvio que se trata da Rússia. E ele declarou que é preciso fechar essa operação. Porque, ao que parece, os russos estão usando o Cazaquistão de uma maneira muito astuta para lavar dinheiro, transferir dinheiro para lá, contornar sanções, fazer reexportação e assim por diante.
E finalmente Kassim Jomart Tokayev prestou atenção nisso. Vamos ver o que vai acontecer a partir de agora. Bem, amigos, vou encerrar por aqui. Escrevam suas opiniões e conclusões nos comentários deste vídeo, inscrevam-se no canal, ativem o sininho e não se esqueçam de deixar um like se quiserem apoiar o trabalho deste canal no YouTube. Ficarei agradecido. Isso pode ser feito pelos links e dados na descrição deste vídeo. É isso, cuidem-se. Até mais a todos.